Nessa aula, vou te apresentar todas as operações que eu realizei nessa semana junto com a minha turma, trazendo todo o passo a passo da análise, marcações, pontos de entrada, gatilhos, para que você possa compreender e colocar em prática da mesma maneira. Então já apoia com o like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e assista até o final porque vai ser um baita curso para você. Na segunda-feira, nós realizamos duas operações no ativo EuroGP, baseado nessa análise. Sinalizei para minha turma que quando o mercado manipulasse essa região de resistência, nós vamos poder vender tanto na zona de oferta mais meio 1.8 e também no pullback após a manipulação. Acompanhe aqui na tela. No tempo gráfico de 3 minutos, o mercado vinha apresentando essa tendência principal de baixa, então nosso objetivo é buscar opções de venda em zonas estratégicas. Primeira coisa que nós temos que observar ao longo dessa movimentação é que o preço atual está lateralizado, configurando topos e fundos nivelados. Primeiramente, entenda que o movimento lateralizado é um período de indecisão. A força compradora está equilibrada com a força vendedora. Dessa maneira, pode acontecer várias manipulações na região de resistência e de suporte, rompendo as suas operações. Portanto, espere uma manipulação acontecer para você se posicionar da melhor forma possível. Ou seja, enquanto o mercado estiver lateralizado, trabalhando entre essas duas extremidades, o mais interessante possível é você aguardar o rompimento da região de resistência ou da região de suporte para que você possa se posicionar nas áreas externas ou então após a manipulação. Esse é o ideal. Então sempre aguarde uma manipulação acontecer na região de resistência ou na região de suporte. Foi exatamente isso que eu sinalizei para minha turma. Então é o seguinte, sabendo que o mercado está lateralizado, sinalizei para a turma marcar essa zona de oferta, que será esse candle positivo que antecedeu essa forte impulsão de baixa. Trabalhando com a Fibonacci, desse topo até esse fundo, nós tínhamos a 61.8 no meio daquele bloco, no meio da zona de oferta. Então, quando o mercado buscasse exatamente essa região, nós podemos vender e depois podemos vender no pullback após a manipulação. Esses são os dois pontos de entrada ideais nesse cenário. Já no tempo gráfico de M1, o mercado manipulou aquela região de resistência, atingiu a zona de oferta, porém não pegou no nosso alvo principal, que seria a 61.8. Acreditando que o mercado já manipulou aquela região, sinalizei para minha turma que quando o mercado voltasse, apresentando bastante intensidade nessa baixa, e voltasse de forma corretiva realizando pullback nesta região manipulada, nós podemos vender pela primeira vez. E foi exatamente o que o mercado realizou para a gente. Observe bem. O mercado veio, apresentou uma forte movimentação de baixa após manipular aquela região de resistência e atingindo a zona de oferta. Se o mercado voltar de forma corretiva, buscando o pullback, nós podemos vender pela primeira vez. Percebe que em relação à pernada anterior, essa movimentação de alta foi bem mais fraca, então trata-se de um movimento corretivo. Quando o mercado cravou exatamente nessa região, eu vendi para o final da próxima vela. Então, visando essa primeira manipulação na região de resistência, o mercado volta a testar de forma corretiva, realizando pullback. Entrei vendido com R$1.000, sendo a primeira operação da semana. Bora para a segunda entrada, que foi logo após essa daí. Após essa primeira operação vitoriosa, o nosso objetivo era que o mercado realizasse uma nova estrutura de baixa. Porém, nós tínhamos em mente que o mercado poderia facilmente buscar aquela região de 61.8, já que não tinha sido testada anteriormente. Quando o mercado fez isso, apresentou uma bela rejeição em cima da zona, dentro da zona de oferta, trabalhando em cima da 61.8. Quando aconteceu essa rejeição, vendi pela segunda vez, somente com lucro da primeira operação. Agora observe bem como é que eu trabalho ao longo daquela movimentação. O mercado atingiu a 61.8 e está rejeitando dentro da zona de interesse. Assim que fechar esse candle em rejeição, eu entro vendido para 2 minutos corridos. Mudei o tempo, vendi para 2 minutos corridos visando a baixa do preço. Observe a conclusão dessa operação. E somente com o lucro da primeira operação, nós tivemos um ótimo take, favorecendo uma bela entrada na rejeição em cima de uma zona de oferta e 61.8. Então, na segunda-feira, nós fechamos com lucro aproximado de R$1.600 com duas operações. Na terça-feira, nós fechamos no 0 a 0, sem operações nenhuma. Na quarta-feira, nós realizamos apenas uma entrada e foi dia de stop. Então, acompanhe essa análise, foi baseado nessa estrutura.
Sinalizei para a turma que quando o mercado manipulasse uma região de suporte, nós esperaríamos o mercado realizar o pullback após a manipulação para poder comprar visando a continuação dessa movimentação de alta. Observe a conclusão dessa análise. Inicialmente, quando você bate o olho nessa estrutura, podemos observar várias movimentações interessantes. Primeira, o mercado apresenta topos nivelados e fundos nivelados, e estamos trabalhando em um movimento lateralizado. Sabendo disso, o mercado pode muito bem manipular a região de suporte e depois continuar essa estrutura de alta. Esse é o nosso principal objetivo com essa análise. Então marcaremos aqui a região de suporte daquele movimento lateralizado e a região de resistência desse movimento lateralizado. Estávamos à espera dessa manipulação acontecer. Então, de fato, de acordo com a nossa análise, o mercado manipulou aquela região de suporte que seria facilmente manipulada, apresentando bastante intensidade nessa baixa. Após varrer toda essa liquidez, o mercado volta com a mesma intensidade, configurando o movimento em V, que é o movimento de manipulação. Ou seja, desce com intensidade e volta com a mesma intensidade, movimento em V. Quando isso aqui acontece, você ficará à espera do mercado testar novamente essa região manipulada para que você possa comprar nessa faixa de preço, acreditando na continuação desta movimentação principal de alta. Para complementar essa análise, nós utilizamos esta região de oferta, que após o rompimento virou uma região de demanda. E nesse cenário, nós tivemos um detalhe muito importante que me fez de fato confiar nessa possível operação de compra. Observe que dentro desse candle positivo, entre as suas extremidades, o mercado apresentou vários candles menores trabalhando dentro desse candle positivo. Isso nos demonstra a ideia de que é um movimento corretivo e o mercado pode continuar aquela movimentação de alta. Porque observe bem, quando o mercado apresenta para a gente um candle esticado na alta e depois vários candles menores trabalhando entre as suas extremidades, o mercado tende a atingir a base do candle positivo e depois disso dar continuidade àquela movimentação de alta, pois trata-se de uma onda impulsiva, pernada corretiva e depois uma nova impulsão. Então foi esse detalhe que me fez a confiar nessa operação de compra. Então assim que o mercado testasse esta região, eu esperaria a rejeição acontecer para comprar para 2 minutos corridos. Bom, perceba que o mercado cravou exatamente na região de interesse, fechando dentro da zona de demanda e após isso configurou para a gente um padrão martelo invertido. Dessa forma, houve a rejeição na nossa zona de interesse. Comprei para 2 minutos corridos acreditando nessa alta do preço. Bom, então nossa primeira operação de quarta-feira acabou sendo rompida com a mão inicial de R$1.000. Acredito que foi influenciado pela notícia. Às 9h30 tinha uma notícia muito importante que de fato impactou antes mesmo de sair os dados dessa notícia. Então, acredito que tenha causado esse loss por conta disso. Então, na quarta-feira nós fechamos no stop loss 0x1. Na quinta-feira, realizamos 3 operações, sendo a primeira delas no EURO-GBP. Segue a explicação dessa operação detalhadamente aqui no gráfico. Primeiramente, dê atenção a essa forte movimentação de baixa que o mercado vem apresentando para você. Realiza modos de impulso, forma aqui um fundo duplo, faz um movimento corretivo, começa a se acumular e depois disso uma forte onda de impulso de baixa rompendo aquela região de suporte. Aí você pode perguntar, pô Carvalho, mas se está lateralizado, será que esse movimento aqui de rompimento não é uma manipulação e o mercado pode voltar a subir depois? Tem uma dica muito interessante para você compreender quando é uma manipulação ou não. Pega a visão. Observe esse exemplo. Mercado lateralizado, configurando topos e fundos nivelados. E o mercado realiza uma forte onda de impulso de baixa, rompendo a região de suporte daquele movimento lateralizado. Aí você acaba se perguntando, será que vai ser um rompimento válido ou será que vai ser uma manipulação? Apenas aguarde o pullback e observe como será o retorno daquela movimentação. Se o mercado voltar com a mesma intensidade da pernada anterior, será uma manipulação e o mercado vai voltar a trabalhar acima daquela região de suporte, poderá realizar uma pernada corretiva testando o pullback após a manipulação, para depois disso dar início a uma nova movimentação de alta. Agora, o rompimento válido, em que o mercado tende a de fato respeitar esse suporte para continuar descendo, a ideia é muito simples. Realizou uma forte onda de impulso de baixa e voltará a subir de forma fraca, voltará a subir de forma corretiva, vai realizar o pullback naquela região rompida para depois disso dar continuidade àquela movimentação de baixa. Então, de acordo com o nosso cenário,
marcaríamos a região de suporte e a região de resistência desse movimento lateralizado. Observe que tivemos uma forte onda de impulso de baixa, rompendo a região de suporte. O mercado começa a subir, apresentando pouca intensidade em relação à pernada anterior. Então, trata-se de um movimento corretivo e o mercado, de fato, tende a continuar essa movimentação de baixa. Se fosse uma manipulação, ele voltaria com a mesma intensidade dessa pernada anterior. De todas as formas que você vai acabar distinguindo quando é válido ou não você vender. Então, o que eu fiz aqui? Quando o mercado rompeu esta região de suporte, marquei esta região de oferta. Puxando o volume de rende fixo de acordo com esse movimento acumulado, do início até o rompimento, a POC estava exatamente nessa faixa de preço. O mercado começa a realizar essa movimentação corretiva em busca da nossa região de interesse, então marco o nosso canal corretivo, marcando a região de suporte e a região de resistência do nosso canal. Puxando a Fibonacci desse topo até esse fundo, nós tínhamos a 70% na confluência. Assim que o mercado executar o toque exatamente nessa região, eu posso vender acreditando na continuação dessa baixa. O mercado cravou exatamente nessa região, foi onde eu vendi, acreditando na continuação desse movimento. Então, assim que o mercado deu o pico de vela em cima da região de interesse, na nossa confluência, entrei vendido para o final da próxima vela, favorecendo um ótimo take, sendo a primeira operação com R$1.000 a nossa mão inicial, favorecendo lucro de R$850. Bora para a segunda operação. Já a segunda operação foi baseada nessa análise. Compartilhei para minha turma que quando o mercado buscasse essa região de oferta mais Fibonacci, manipulando uma região de resistência intermediária, nós podemos trabalhar uma venda. Nesse caso, o mercado acabou cravando em notícia e esperei a rejeição acontecer para validar essa operação e também entrei com valor bem menor por conta da influência da notícia que pode acabar tornando-se um pouco mais arriscada aquela operação. Inicialmente, no tempo gráfico de 5 minutos, eu sinalizei para a turma que o mercado estava configurando esse canalzinho de baixa e posteriormente acabou sofrendo uma manipulação. Após essa manipulação, o mercado realizou uma forte onda de impulso de baixa, deixando para trás uma zona de oferta. E nesse caso, será esse candle positivo que antecedeu a impulsão de baixa. O mercado vai se desenvolvendo, apresenta um fundo duplo, volta a subir, acaba manipulando aquele padrão e deixa um topo próximo da nossa zona de oferta. Esse topo serve para induzir o pessoal a vender de forma antecipada, ou seja, quando o mercado voltar a testar essa região, muita gente vai confiar na venda, acreditando na continuação dessa movimentação de baixa, gerando muita liquidez acima dos topos, próximo da zona de oferta. Então nos traz a ideia de que haverá uma manipulação nessa região de resistência, buscando a zona de oferta, para depois disso realizar a movimentação de baixa desejada. Acompanhe o que aconteceu nesse cenário. Bom, então às 9h30 acabou sendo uma notícia, o mercado acabou rompendo aquela região de resistência, está tentando reagir na nossa zona de oferta, marcaremos a Fibonacci que eu havia compartilhado para a turma, que seria desse topo até esse fundo, nós tínhamos uma 79% trabalhando na confluência daquela zona de oferta. Assim que o mercado invadir a zona de oferta e apresentar uma rejeição, nós podemos vender especulando a baixa do preço. Assim que houve essa rejeição dentro da zona de oferta, entrei vendido nessa vela para o final da próxima e foi um belo take. Então o mercado acabou cravando em notícia, apresentou uma ótima rejeição dentro da zona de oferta. Por conta disso, acabou validando a nossa operação. Por esse motivo, entrei vendido para 2 minutos corridos apenas com R$300, um valor bem abaixo por conta do risco daquela operação, por conta das notícias que tinham naquele momento, favorecendo um ótimo take de R$258. Bora para a terceira e última operação. Já a terceira operação foi no GBP-JPY, baseado nessa análise. Compartilhei para a turma que após essa manipulação em V, o mercado deixou essa região de oferta mais 70% da Fibonacci e quando o mercado buscasse aquela região, nós podemos trabalhar uma venda especulando a continuação dessa baixa. E cravamos mais um topo de mercado com essa análise. No tempo gráfico de M5, o mercado realizou uma forte movimentação de baixa e após isso começou a lateralizar, configurando topos e fundos nivelados. Perceba que o mercado rompeu com bastante intensidade a favor dos compradores, ao invés de voltar de forma corretiva e continuar aquela movimentação, ele voltou com a mesma intensidade, ou seja,
movimento em V. Isso aqui nos traz a ideia de que é uma manipulação. Se o mercado voltar de forma corretiva, ou seja, apresentar uma movimentação de alta fraca, nós podemos vender em uma zona de oferta, especulando a continuação desta movimentação de baixa. Dito e feito. Observem. Após essa forte onda de impulso de baixa ser finalizada, concluindo aquela manipulação na região de resistência, sinalizei para a turma que quando o mercado buscasse exatamente esta região de oferta, com a confluência de uma Fibonacci, desse topo até esse fundo nós tínhamos a 70% na confluência, nós podemos vender especulando a baixa do preço. Olha que interessante. Antes de tocar na nossa região de interesse, o mercado apresentou um padrão topo duplo. Esse topo duplo, muita gente sabe que é um padrão de reversão e muita gente acaba vendendo de forma antecipada. Quando o mercado apresentou esse padrão topo duplo e rompeu a mínima do padrão, muita gente passa a vender exatamente nessa faixa de preço, acreditando na baixa, gerando muita liquidez acima dos topos. Então, era disso que nós precisávamos para essa entrada, essa geração de liquidez para que o mercado possa manipular aquele topo duplo, buscando a nossa zona de oferta, para que depois disso o mercado configure a nossa baixa desejada. Perceba que o mercado manipulou aquele padrão topo duplo, apresentou uma bela rejeição dentro da zona de oferta, tocando na 70%. Eu vendi na abertura dessa vela para o final da próxima, dando um belo take, e o mercado rejeitou muito bem de acordo com a nossa análise, cravando aí mais um topo de mercado. Movimento bem interessante. Nessa terceira operação, peguei uma taxa muito ruim. A vela nasceu, eu cliquei, mas ela desceu muito rápido e minha taxa foi computada em uma região muito ruim que poderia ter afetado a nossa operação. Mas de fato não influenciou em nada e foi um ótimo take. Essa operação eu peguei o valor inicial da operação anterior, que era de 300, mais o lucro dela, que era de 258. Então entrei com a mão de Soros na terceira operação, favorecendo um ótimo lucro de R$ 474 na terceira operação, finalizando o dia com 3x0. Então na quinta-feira realizamos essas 3 operações para fechar uma meta bem interessante no dia. Já na sexta-feira realizamos apenas 2 entradas, sendo a primeira delas no Euro-USD. Compartilhei para a turma que quando o mercado buscasse exatamente essa confluência de zona de oferta Fibonacci, manipulando uma região de resistência intermediária, nós podemos trabalhar uma operação de venda especulando a continuação desse movimento de baixa. E foi mais uma análise que nós cravamos o topo de mercado. Acompanhe aqui na tela. No tempo gráfico de 3 minutos, o mercado apresentou uma forte movimentação de baixa, e o nosso objetivo é priorizar a operação de venda em pontos estratégicos. Nós tínhamos uma região de oferta, que era esse padrão doji que antecedeu a impulsão de baixa. Sinalizei para minha turma que o mercado vai manipular esse topo, buscando exatamente aquela região de oferta com a confluência da 70%. Então, quando o mercado buscasse exatamente essa região, nós podemos vender especulando a baixa do preço. Refinaremos em M1. Perceba que o mercado manipulou a região de resistência, como eu havia comentado, buscou exatamente a 70% com a zona de oferta, agora o que nos resta é esperar a rejeição acontecer. O mercado apresenta a rejeição em padrão doji entre o vendido na abertura desta vela para o final da próxima, favorecendo um ótimo take nessa primeira operação no Euro-USD. Infelizmente não tem operação em andamento, mas eu tenho esse registro aí. O mercado cravou na região, vendi para 2 minutos corridos com a entrada de R$1.000, que seria meu inicial, lucro de 850 e rejeitou muito bem de acordo com a nossa análise, cravando um topo de mercado. Bora para a segunda operação. Já a segunda operação do dia foi no EuroGP. Compartilhei para a turma que quando o mercado buscasse essa região de demanda 61.8 com a confluência de um canal corretivo, nós podemos comprar acreditando na continuação dessa alta. Acompanhe o passo a passo que foi uma entrada muito interessante. Primeiramente, observe que no tempo gráfico de 3 minutos, o mercado realizou uma forte onda de impulso de alta após esse movimento lateralizado. Perceba que esse topo foi finalizado em cima de uma região de resistência, e eu comentei com a turma que o mercado vai travar o seu topo nesta região, gerando mais liquidez acima desses topos, realizar uma pernada corretiva buscando uma zona de demanda para que depois disso volte a impulsionar, rompendo aquela região de resistência, varrendo toda essa liquidez. O mercado fez exatamente isso, então observem bem. Tivemos aqui, ao longo daquela impulsão de alta,
duas regiões de demanda. A primeira seria esta, esse candle negativo que antecedeu a impulsão de alta. E a segunda região de demanda seria esse candle negativo que antecedeu a impulsão de alta. Então, duas regiões bem interessantes que o mercado pode trabalhar com bastante precisão. De acordo com esse movimento lateralizado, nós tínhamos o volume de rende fixo, puxando do início até o final dele. A POC estava exatamente nessa faixa de preço. Puxando a Fibonacci desse fundo até esse topo, nós tínhamos a 61.8 trabalhando na confluência da primeira zona de demanda e a 79% trabalhando na segunda zona de demanda. Tem um detalhe que é bem importante para você saber qual região o mercado tende a trabalhar. Se vai trabalhar com a 61.8 ou se vai trabalhar com a 79%. A ideia é muito simples. Se o mercado realizar uma movimentação corretiva, igual está acontecendo nesse exato momento, uma movimentação corretiva dessa forma, a 61.8 será o alvo do preço. Se ele realizasse uma correção mais afunda e depois voltasse a subir, o nosso alvo será a 79%. Então é uma dica bem interessante. Se o mercado estiver corrigindo em várias pernadinhas, o nosso alvo é a 61.8. Se realizasse uma pernada mais afunda, depois realizar um movimento corretivo, o nosso alvo será a zona mais extrema. Uma dica bem interessante para que você possa aplicar no seu dia a dia. Bora refinar em M1. Já no tempo gráfico de M1, o mercado realizou essa onda de impulso de alta, finalizando seu movimento e entrando no período corretivo, fazendo a primeira pernada, a segunda e a terceira, possibilitando a marcação de um canal paralelo. Marcaremos a região de resistência, do primeiro topo ao segundo topo, e posicionando uma região de suporte, clonando e posicionando no primeiro fundo, dando origem à formação do nosso canal paralelo. O mercado rompe a base do canal, rompeu o suporte, ou seja, está acontecendo uma progressão de canal. Pego a amplitude desse canal, posiciono no rompimento e nós temos o próximo alvo do preço. Assim que o mercado cravar naquela região, eu posso comprar acreditando na alta. Assim que o mercado cravou exatamente na nossa progressão, junto com a 61.8 dentro da zona de demanda, apresentando esse padrão martelo, comprei na abertura dessa vela para o final da próxima, dando um belo take, cravando aí o fundo de mercado. E depois ele fez exatamente o que eu havia comentado para a turma, manipulou aquela região de resistência que gerou muita liquidez acima dos topos. Manipulação concluída. Então está finalizando a segunda operação após a rejeição de padrão martelo em cima da nossa progressão, favorecendo aí um ótimo take somente com lucro da operação anterior. Então nessa aula eu te apresentei todas as operações que eu realizei junto com a turma durante essa semana. Segunda-feira foi dia de take, 0 a 0 na terça-feira, quarta-feira foi dia de stop loss, quinta take e sexta-feira take. Uma ótima semana com um ótimo lucro e também com um bom aprendizado. Espero que você tenha gostado e compreendido cada análise desse vídeo. Se você gostou, apoie com o like para fortalecer e se inscreva no canal. Detalhe, se você quiser participar da minha mentoria e aprender diretamente comigo e operar ao longo desse processo, clique no link da descrição e faça parte da mentoria e grupo de operações.